Sede vacante, sé vazia, ou trono vazio. É a expressão em latim que representa a vacância ou a ausência do Papa. Morreu o patrono, o pai da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu queria comentar um pouco sobre isso. Perdeu a Igreja Católica o primeiro Papa jesuíta. Em 10 séculos, o primeiro Papa não europeu. Francisco, que foi o nome que recebera, tinha uma característica reformista. Em vários momentos e em diversas ocasiões, poderíamos perceber a sua fala muito tendenciosa a uma tentativa de reformar a Igreja Católica, por diversas razões. Nós temos trechos de entrevistas e de suas falas, por exemplo, quando critica o machismo estrutural. Temos falas e trechos de entrevistas onde critica o capitalismo, o sistema econômico majoritariamente presente no mundo. Temos falas, entrevistas onde ele critica a posição da igreja diante dos absurdos, do próprio efeito ou dos próprios efeitos do capitalismo, né? Quando ele, como jesuíta, e não poderia ser diferente, fala da importância da igreja em estar, de certa forma, atenta aos clamores do mundo, atenta aos pobres, atenta aos marginalizados, atenta àqueles e aquelas que estão morrendo, por assim dizer, de fome, né? Em 2023, por exemplo, o Papa fala e autoriza, por assim dizer, aos padres a abençoarem casamentos homoafetivos ou homossexuais, mas sem o rito, não é, tradicional católico como exercido nos casamentos heterossexuais, né? Que é o comum, que é o abençoado e reconhecido pela Igreja Romana. Então, de um lado, você vê um Papa reformista, jesuíta, não europeu, voltado aos marginalizados, aos pobres, aos carentes. De outro lado, você encontra um Papa que está, por causa dessa postura do lado de cá, tendo que articular, não é, os seus posicionamentos e os seus ideais diante da pressão e do posicionamento daqueles e daquelas que representam a ala mais conservadora da Igreja Romana. Interessante também falar aqui sobre aqueles que acham, por exemplo, que a escolha do Francisco, ou do Papa Francisco, foi, por assim dizer, uma escolha estratégica. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós temos, sobretudo na virada do século, né, do século XX para o século XXI, nós temos um crescimento muito vertiginoso da igreja evangélica. E o Papa,
e aqueles que defendem que a escolha do Papa foi uma escolha estratégica, de certa forma, ajuda a Igreja Romana a tentar, devido ao seu próprio discurso latino-americano, um discurso que parte da pobreza, não é? Um discurso que parte das agruras do mundo latino, por assim dizer, das guerras, do mundo que vem das ditaduras, por assim dizer, da América que está em constante contato com a pobreza, né? Por razões históricas, né? A escolha do Papa era uma escolha de alguém que poderia comunicar melhor com as juventudes, por assim dizer, né? E em comunicando melhor com essas juventudes, por conta do seu discurso mais, digamos, próximo, porque parte das Américas, então ele poderia, de certa forma, interromper ou pausar esse êxodo, não é? De crentes católicos para crentes evangélicos, não é? Ou até mesmo pausar novas conversões, não apenas as migrações, mas novas conversões para a igreja evangélica, dividindo ou, de certa forma, trazendo mais novas conversões para a Igreja Católica Romana. Há quem consiga, por essas e outras razões, defender, não é, essa ideia de que a escolha do Papa teve essa influência, digamos, religiosa e denominacional, digamos assim, né? Mas nós não podemos deixar de levar em consideração que foi, de fato, uma grande perda, né? Porque nós estamos falando de um Papa, nós estamos falando de uma figura que, por ser o que já aqui falamos que foi, ou que não é? Conseguiu, de certa forma, mexer com as estruturas, vamos dizer, ultraconservadoras do mundo, da Igreja Católica, apresentando um discurso, de fato, flexível, um discurso de ternura, um discurso pastoral, um discurso para além das letras fixas, dos dogmas, frias, por assim dizer, né? Às vezes até mortas mesmo, como iria dizer, para um olhar muito mais pastoral para as pessoas. E, sendo estratégico ou não a sua escolha, que perdurou 12 anos, podemos perceber que a Igreja Católica, de fato, para além de frear o avanço de qualquer outra religião, a Igreja Católica afinou o seu discurso, tornando um discurso mais aproximado de um Jesus mais humano, de um Jesus mais solícito aos dramas humanos, de um Jesus mais afeito aos percalços da humanidade. Dito isso, quero apenas pontuar e reafirmar que não foi a Igreja Católica apenas que perdeu uma grande figura, mas um grande líder, né? Mas o mundo, de um modo geral. Se pegarmos os textos, as homilias,
os livros do Papa Francisco, com certeza iremos extrair de lá muita coisa boa. Sobretudo quando pensamos nos textos que têm esse caráter de reformar, de repensar o lugar do cristianismo no mundo. Se você gostou, se você tem alguma coisa a colaborar, a contribuir, até mesmo a perguntar, por que não dizer a discordar, deixe no comentário. Se você acha que alguém da sua família, da sua rede de contatos, pode de certa forma ser inspirado por esse conteúdo, pode enviar para essa pessoa também. Curte, comenta, compartilha. Quem sabe você não vai, de certa forma, ajudar alguém a expandir mentalidades, a refletir, a repensar e até mesmo a discordar. Até o próximo.